Namastê a todos, meus amigos. Nós estamos aqui para mais um de nossos encontros sobre taoísmo clássico. E hoje a gente vai conversar sobre o texto 72 do Tao Te Ching de Lao Tzu. Então vamos lá. O povo não teme ser conduzido e por isso, naturalmente, passa a ser conduzido pela autoridade maior. Assim, não vive oprimido em sua morada e sua subsistência é garantida. E por não existir nenhum tipo de repressão, não surgem ressentimentos nem revoltas. Por isso, o homem sábio procura conhecer a si mesmo, sem se exibir. Ama a si mesmo, sem se glorificar. Vive o aqui, agora, e afasta-se de toda ilusão. E assim Lao Tzu finaliza. Bom, meus amigos, novamente, esse texto muito simples, muito tranquilo, mas ele traz muita coisa, assim, que dá para discutir. Novamente, Lao Tzu, ele continua discutindo essa questão daquele que governa. Porém, nesse texto, quando ele fala autoridade maior, ele está se referindo-se ao tal, vamos colocar assim. Ele não está dizendo aquele governo que se coloca acima das pessoas, do povo, Por que ele fala que o povo ele não teme ser conduzido por essa autoridade maior? Porque na visão de Lao Tzu, na visão do governo, segundo Lao Tzu, aquele que orienta o mestre, professor, os pais, enfim. Na visão do Lao Tzu, essa figura não é uma figura que impõe regras e leis, ele não dita verdades, ele não dita caminhos, ele não é um ditador nesse sentido, isso é certo, isso é errado. Muito pelo contrário, como Lao Tzu coloca, essa figura, do governante, vamos colocar assim, do orientador, ele não cria nenhum tipo de repressão, Ele deixa o povo, as pessoas livres, porque ele sabe que o verdadeiro caminho é o tal e não aquele que ele dita, Vamos colocar assim. A verdade de cada ser é encontrada através do tal, da jornada de cada ser. Não é uma coisa transferida por palavras nem por escrita, vamos colocar assim, E Lao Tzu está trazendo essa ideia nesse texto, E é muito interessante essa visão de Lao Tzu é muito diferente do que a gente está acostumado a entrar em contato no Ocidente, E quando a gente pensa que Lao Tzu é uma figura de séculos e séculos e séculos antes de Cristo, meus amigos, antes de Cristo. E o que é mais interessante, o que essencialmente faz criar uma repressão? Para um indivíduo, vamos colocar assim, ser reprimido, primeiro precisa ter o que reprimir. Então, antes da repressão, vem os desejos, vem toda essa questão. E os desejos proibidos, os desejos reprimidos é que causa essa repressão. E o que é mais interessante que Lao Tzu coloca em vários textos, não só Lao Tzu, mas toda a filosofia de autorrealização, coloca a morte dos desejos, E onde não existe desejo, meus amigos, não existe repressão, porque não tem o que reprimir, Então, olha só o que eu estou dizendo. A pessoa, a consciência que vive verdadeiramente a morte do desejo é uma pessoa extremamente livre e não reprimida, porque ela se torna a si mesma, Ela é a si mesma. Ela não tem nada que prende ela, Muito interessante. O comentário desse texto, diz o seguinte: quando o povo passa a ser dirigido pela ordem superior do Tao, experimenta o verdadeiro estado de governo, como eu tinha falado.
Um governo que não oprime nem reprime é amado pelo povo que por si só prospera, jamais ocorrendo revoltas ou disputas. Da mesma maneira, o verdadeiro sábio não interfere, não se exibe, não se mostra importante aos homens. Ele atua como tal, de maneira poderosa e invisível. Por isso, sua ação é real e objetiva, realmente construindo e auxiliando a humanidade. E o mais interessante, né, quando o Lao Tzu coloca no final, e assim termina o comentário, né, quando o Lao Tzu coloca, né, sobre o homem sábio, né, ele procura conhecer a si mesmo, sem se exibir. Num dos textos anteriores, o Lao Tzu coloca, né, assim, que o sábio, ele usa as vestes simples de um aldeão, né, mas ele oculta em seu interior a joia mais preciosa de todos. Tanto o Lao Tzu quanto, na realidade, toda a filosofia, né, de autorrealização vai pregar muito isso, né? Porque qual que é a maior busca humana, né? Por que as pessoas desejam? As pessoas desejam porque no final das contas elas estão atrás de felicidade, de prazer, de realização e tudo mais. Não importa o que você deseja, você acredita que esse objeto do desejo vai lhe trazer alguma coisa nesse sentido, porque senão você não desejaria. O desejo é sempre uma busca por uma satisfação, porque você está insatisfeito, por isso você deseja, você quer, né? E quando a gente percebe que a maior busca humana, a partir dessa perspectiva, né, é a felicidade, vamos colocar assim, né? Mas o que é a natureza do ser, né? O que é a natureza humana? Porque a pessoa, ela pode, vamos colocar assim, se a pessoa com mais dinheiro, com mais bens, né? Tudo que o dinheiro pode comprar, tudo que ela deseja, ela pode ter. Não importa quando a gente pensa na nossa sociedade, né? Uma pessoa com muito dinheiro, tudo que ela deseja, ela pode ter. Ou seja, como eu havia falado, desejo é a busca pela felicidade. Então, teoricamente falando, se ela consegue o objeto de desejo, ela teria de conseguir a felicidade. Só que não é o que acontece. Normalmente, essas pessoas, elas são as pessoas mais frustradas que existem. Que existe. As pessoas que mais vivem na solidão. É como a gente pensar em indivíduos, né, que estão subindo a montanha, né? Subir a montanha é difícil, né? O topo da montanha, estar no topo, estar acima de todos. Porque essa metáfora é a metáfora da nossa sociedade, né? A pessoa que tem muito dinheiro é a pessoa que está acima de todos, a pessoa que está no topo, que pode tudo, que está acima de todos, né? E para chegar no topo da montanha é difícil. Exige esforço, né? E não é um lugar para muitos. O topo da montanha é pequeno, é um lugar pequenininho. E quando a pessoa chega no alto da montanha, ela tem uma surpresa, né? Que no alto da montanha a vida não cresce. É um momento de maior solidão, de maior frustração, né? Que o ser sente. E que a gente percebe, né, também, que deve fazer como uma água que sai da montanha, né? A água, o riacho, sempre procura os níveis mais baixos para fluir. E por isso a vida cresce ao seu redor. A vida prospera ao seu redor. Né? Lao Tzu, nos textos anteriores, ele fala assim que os vales dominam os cumes das montanhas, né? Porque se harmonizam com os níveis mais baixos. E a vida cresce nos vales, a vida cresce nos níveis baixos. Mas o que eu estou querendo dizer, meus amigos, a natureza humana, o ser humano que encarna, o espírito que encarna nessa experiência, ele se torna um ignorante de si mesmo. E a maior ignorância é a ignorância de si mesmo, porque a nossa natureza é a própria felicidade, é o próprio prazer, é a própria realização. Então, se a maior busca humana é da felicidade e se a nossa natureza é a felicidade, então a maior ignorância que existe é a ignorância de nós mesmos, é a ignorância de nossa própria natureza.
Por isso que toda filosofia de autorrealização vai dizer que a riqueza verdadeira está dentro de cada um. A joia, como Lao Tzu fala, né? O sábio oculta em seu interior a joia mais preciosa de todas, né? Que é a própria felicidade. E por isso que ele se torna desapegado a todo o resto, porque ele não precisa de nada dessas coisas para ser feliz. O próprio Jesus, né, falava que o reino de Deus se encontra dentro de cada um, né? Vedanta vai falar disso do começo ao fim, né? E também, muito interessante quando o Lao Tzu, ele coloca aqui, ó, que o sábio vive o aqui e o agora, e ele afasta-se de toda ilusão. O cerne do aqui e do agora é também os desejos, porque são os desejos que te tiram do aqui e do agora, os desejos que te jogam para o futuro, ou a frustração dos desejos que te joga para o passado, né? Lembranças do passado. Então, a essência para viver o aqui e o agora são as mortes dos desejos. E a ilusão maia, né, como os indianos falam, é criada a partir de todo esse contexto, da ignorância de si mesmo, dos desejos, das paixões, do ego. Isso cria maia, isso cria ilusão, que a pessoa que está embriagada dessa ilusão não consegue se realizar, né, nesse sentido. E aí, meus amigos, eu separei um texto muito interessante que envolve isso aqui que a gente está discutindo, né? Sobre o aqui e o agora, sobre estar presente, sobre o Tai Chi, sobre o taoísmo. Esse texto é um texto de um mestre, um mestre espiritual chamado Cao Yang, né? Eu vou ler o texto e depois a gente faz pequenos comentários, porque o texto vai se autoexplicar, o texto é muito bom, e depois a gente já vai finalizando, tá? Que a paz esteja com todos vós, que sempre a luz esteja presente em vossas vidas e que o caminhar de vossas vidas sobre esse planeta seja uma jornada repleta de muita luz e de muita sabedoria, porque sempre assim o é para quem tem olhos de ver e ouvidos de ouvir. Como vos prometi, estou aqui novamente para plantar mais uma semente, para plantar uma planta com o nome de Tai Chi, para então regar e colher os frutos dessa árvore da sabedoria com o nome de Tai Chi. Então, aqueles que caminharam nessa jornada do Tai Chi, que compreenderam e praticaram o caminho do venerável guerreiro, compreendem que o Tai Chi assemelha-se ao homem que inicia sua jornada pela vida e enfrenta todos os obstáculos e através e entraves, né? E então descobre pela sua própria natureza o caminho de volta para o seu lar, para a sua morada celestial. Da mesma forma que todo pequeno riacho nasce de uma gota de água no alto de uma montanha e inicia sua jornada rumo ao oceano, assim também é a jornada do caminhante Tai Chi. Quando inicia sua jornada aqui na Terra, neste mundo físico, e sabe que não existe outro caminho final ao não ser o oceano. Voltei, parei. Assim também é a jornada do caminhante Tai Chi, quando inicia sua jornada aqui na Terra, neste mundo físico, e sabe que não existe outro caminho final a não ser o oceano. Isso é a maior de todas as batalhas e a natureza de toda a jornada humana sobre a Terra. Sabe-se onde ela nasceu e também sabe-se onde ela termina. O único aspecto é a jornada em si, como deve ser trilhada. O caminhante Tai Chi não estabelece uma linha reta à sua frente rumo ao oceano e sabe que existirão muitos obstáculos, deverá ter muitos vales profundos e montanhas muito altas e, portanto, o caminho mais curto para este caminhante não é a mesma direção. Portanto, todos aqueles que estabelecerem uma meta e a enxergam lá na frente, certamente não atingirão, porque não conseguirão enxergar e perceber as montanhas e os obstáculos a serem ultrapassados, acreditando que o caminho mais curto é aquele que é estabelecido pela meta,
pelo desejo, né? Pelo objetivo. Assim fizeram muitos yogis, assim fizeram muitos sábios, muitos santos, muitos daqueles que procuraram o discipulado em escolas que ainda não compreendiam como ensinar o caminho para seus discípulos. Essas escolas colocavam a meta para a frente e esqueciam que o mais importante, meus jovens e queridos amigos, o mais importante nessa jornada nunca é a iluminação. Não, o mais importante nunca foi o ponto a ser atingido. O mais importante é a jornada. Esta sim é a mais importante. Todos aqueles que estabeleceram uma meta vão sacrificar demais os seus corpos e sua vida se tornará um inferno. Sua vida será de muita angústia e sofrimento, de dificuldades para subir os vales e montanhas. Portanto, o caminhante Tai Chi vem de um grande mestre que mostrou que o caminhar Tai Chi significa fluir exatamente como um riacho, contornando os obstáculos e fluindo suavemente, serpenteando todos os cantos de vales e montanhas, mesmo que necessário fosse fazer o retorno para depois retornar novamente. O mais importante não é a meta, mas a jornada. Não se esqueçam que o vosso rio encontra-se atualmente sobre um terreno caudaloso, que vos deixa confuso, que vos deixa angustiado, mas não preocupais, essa é a jornada Tai Chi. Tai Chi significa estar presente, aqui e agora. O mestre disse a vocês, esqueçam a meta, esqueçam totalmente a meta, fixem-se no caminho, agora a ser percorrido. Primeira lição de Cao Yang do novo Tai Chi que vai ensinar. Primeira lição dos mestres é esquecer a meta, a terça jornada que conduz à luz. Muita paz. E aí depois ele continua, né, para finalizar. Como vos prometido a todos vós, estamos aqui novamente entre todos para vos continuar o ensinamento do Tai Chi Chuan. Os primeiros passos já foram dados. Agora é necessário continuar a jornada, porque o caminhar do venerável guerreiro, caminhar do venerável guerreiro. Anterior encontro, colocamos o primeiro ponto a ser ensinado entre distinguir o caminho e a meta. Hoje vamos falar, então, sobre o caminho. A meta não nos importa. O que importa é o caminho. O verdadeiro caminhante do Tai Chi Chuan não se preocupa com os lucros a serem obtidos em sua jornada. Somente um comerciante objetiva lucros na sua jornada. No entanto, o nosso caminhante Tai Chi não se preocupa com lucros, e por não se preocupar com lucros de sua jornada, ele apenas caminha em paz, com suavidade, bondade e o mais importante, não há meta, não há pressa, e onde não há pressa, não há ansiedade, e onde não há ansiedade, há paz. Olhai para a vida de todos vós, sempre desejando qualquer coisa, sempre tentando obter algum lucro, sempre tentando chegar a algum lugar. Por isso são infelizes, ansiosos, não possuem paz em seus corações. Nós estamos procurando ensinar o caminho dos grandes mestres do passado, os pontos fundamentais para auxiliar vossas vidas sobre a terra. Ouvi discípulo anteriormente perguntar ao nosso amado mestre Tang o que se fazia em Shaolin. Em Shaolin ensinávamos nossos discípulos, alunos, as mesmas coisas que aqui e agora estamos ensinando a todos vós. Jovens lúcidos, conscientes da busca, discípulos entregues ao caminho da luz, ao caminho da paz, porém desorientados em vossa jornada nessa busca. Nossa intenção é aos poucos auxiliá-lo a mostrar o caminho do Tai Chi Chuan, o caminho que conduz vossas jornadas à verdadeira essência do Tao. O caminhar é a segunda lição. Não ter meta, não ter desejos, não ter anseios para onde se caminha. Desejo de chegar a parte alguma, apenas caminhar, importante é caminhar. Se não há desejos, há paz. Se não há ansiedade, encontrarás a quietude. Se não há onde chegar, em qualquer lugar está bom. Não concordam? Assim é o sábio na sua jornada a caminho do Tao.
caminhando para o tal que não se preocupa com a sua salvação, e ela acontece. Ele não projeta meta nenhuma e mesmo assim chega ao ponto. A jornada de um caminhante Taishi assemelha-se àquele que encontrou uma ponte para atravessar o rio da vida, e assim atravessa sem olhar seus pés. Atentem para esses ensinamentos de hoje sem objetivo, sem desejo, sem necessidade de projetar vida futura. Apenas estando aqui e agora, e a paz e a quietude se acercarão de todos vós, e então compreenderão Tai Chi Chuan e compreenderão nossos ensinamentos e propósitos. Muita paz a todos. Cao Yang vos deseja muita paz, e assim seja. Muita paz a todos. E assim, meus amigos, finaliza sempre lembrando, né, como eu falei no começo, os desejos são sempre uma busca pela felicidade. No final das contas, é sempre uma busca pela felicidade. Só que sempre lembrando que a felicidade real é a nossa própria natureza, é a nossa própria, aquilo que a gente realmente é. Só que lembrando que nós caminhamos ignorantes de nós mesmos. E o encontro de nós com nossa própria natureza é a morte dos desejos, é a morte das paixões. Esse é o verdadeiro significado da morte dos desejos, não aquela que reprime, não aquela que proíbe, mas aquela que traz a total desrepressão e o encontro com a suprema felicidade. E não aquela que diz isso é certo e isso é errado, isso proíbe. O verdadeiro significado da morte do desejo é a libertação do ser e o encontro com a felicidade infinita que se encontra dentro de cada um. Namastê a todos, muita paz e até mais no próximo encontro.